Carlo Ancelotti abriu o coração como nunca. Falou de Neymar, Vinícius Júnior, do futuro da seleção e, principalmente, do sonho que move todo brasileiro, o Hexa em 2026. Nesta entrevista completa, o treinador mais vitorioso da história revela como pensa, quem já está praticamente garantido na Copa e o que o Brasil precisa fazer para voltar ao topo do mundo. Fique até o final, porque aqui não tem corte. É Ancelotti falando tudo, como técnico da seleção brasileira. Eu queria começar perguntando sobre uma declaração da sua filha, Kátia, né? Ela deu uma entrevista em que ela fala que ela vê o senhor como uma criança, né? Como se tivesse voltado no tempo e estivesse ainda nos tempos de jogador. Sim. Esse é o seu sentimento hoje? O sentimento é que creio que o equipo nacional, a seleção brasileira, há ambiente diferente daquilo que é o clube, porque na seleção brasileira, né, seleção, creio que os jogadores têm o mesmo idioma, então podem falar mais entre eles, têm a mesma cultura, então creio que é mais fácil uma relação entre jogadores, comparando com os clubes têm idiomas distintos e também culturas distintas. Por isso, creio que o ambiente, lo que notei do ambiente do equipo nacional é voltar um pouco quando eu era jogador, que não havia toda essa tecnologia, então tu podia ter uma relação direta com o companheiro. E é um pouco diferente também com relação ao que o seu filho te traz de retorno com relação ao Botafogo, aquilo que ele tem vivido num dia a dia de time, Sim. treinando o Botafogo, muitas vezes pressionado. Sim. Vocês conversam muito sobre isso? Eu converso com o meu filho, obviamente, todos os dias. Creio que é uma muito boa experiência para ele em grandes clubes. O trabalho diário como primeiro treinador. Creio que está ilusionado, está encantado desse trabalho com muita pressão, como é em todos os clubes. Assusta um pouco vocês ou é assim em todos os lugares do mundo? O Brasil é um pouco diferente? Me assusta que a pressão A pressão? Não. Ou não, em todos os lugares é assim? é normal no trabalho do treinador. O treinador é uma figura débil do futebol, mas uma figura importante. Então, o treinador tem pressão, é absolutamente normal, mas não há trabalho que não tem pressão. Eu não só o trabalho do treinador. Qual a pergunta que o senhor mais ouviu nesse período, nesses meses à frente da seleção? Sobre Neymar? Sì, sobre Neymar, ma è normale perché Neymar è una lenda del football brasileiro, normal, creo que todo el mundo quiere que Neymar volta a su mejor condição física e também a CBF, o treinador, o equipe, o staff técnico da seleção espera que Neymar possa voltar a seu melhor nível. Incomoda falar tanto dele ou o senhor? Não, Nenhum. absolutamente não, nenhum problema. Tem um recorte do seu livro que eu peguei, que é uma fala do senhor com relação a Baggio, quando o senhor vai ao Parma. Que o senhor diz que se arrepende de não tê-lo contratado, porque não via ele inserido numa posição em campo, em determinada posição, e que em algum momento poderia ter conversado com o Baggio e encontrado uma solução para que ele viesse ao Parma. O senhor acha que isso se aplica de alguma forma ao caso do Neymar? O caso de Baggio era que Baggio podia ficharlo para Parma. Ele queria jogar como meio atacante, meia punta, mas eu não queria mudar o sistema do jogo, que era o 4-4-2. E por isso disse ao Baggio que ele não podia ficharlo. Era um erro porque aquele momento eu não tinha a experiência para pensar o que penso hoje, que tu tens que adaptar o sistema ao jogador e não o jogador tem que adaptar-se ao sistema. Então Neymar, o senhor o vê com possibilidades de estar na Copa, Obviamente, por ser esse talento como o Baggio foi. Exatamente, sim. A verdade é que o futebol de hoje pede
muchas cosas, no solo talento, también condición física, intensidad. Ojalá Neymar pueda estar a su mejor nivel. Hoje, o Neymar, ele atua numa posição, como o senhor fala, o meia ponta. Sí, Meia, né? Próximos aos atacantes. sí, Mas essa posição é a posição que ele menos rendeu na carreira. Quando Sim. jogava pelas bandas, pelos lados, sí. ele tinha uma performance melhor. O senhor acredita que ele ainda consegue entregar algo que, com a intensidade que nós vimos no jogo contra o Chile, eu estava lá no Maracanã, eu vi muita intensidade também no jogo contra o Paraguai. Ele conseguiria entrar nessa rotação, nessa intensidade, jogando nessa posição? Yo acho que él tiene que jugar más central, no como extremo, porque los extremos no fútbol de hoy son jugadores que tú precisas ayuda también a nivel defensivo. Cuando tú juegas un poco más por dentro, el trabajo defensivo es mucho menos que cuando tú juegas de extremo. Y también yo acho que jugador con mucho talento, más perto da portería más oportunidad de marcar goles. Por exemplo, na função como um falso 9, um pouco mais à frente, o senhor enxerga essa possibilidade? Puede ser a su posición ideal. Uma questão, Neymar, dentro de campo, o senhor respondeu recentemente falando que problemas fora de campo não são com o senhor, com relação a Vinícius Júnior, que o senhor não é seu pai, não é seu irmão, mas é o seu treinador. E o Neymar, sempre que veio para a seleção, ele tinha muito essa questão fora de campo, de trazer o seu pai circulando no hotel da seleção, os seus amigos pessoais circulando no hotel da seleção. O senhor acredita que é possível lidar com isso? O senhor já conversou com o Neymar sobre isso? Já teve alguma conversa mais franca, mais aberta com o Neymar para falar sobre esses temas, essas questões? No, esos temas no tengo, yo no tengo que hablarlo con Neymar y con ninguno. Nosotros, CBF tiene una organización, una programación, eso es, los jugadores están juntos cuando tienen que estar juntos, hay un programa, un calendario, hay que respetar eso. Mas são valores que o senhor não abre mão, né? Que No, yo nunca he hablado de eso con los jugadores. a sua seleção, a organização em campo, tudo parece começar com a dupla de volantes, com Casemiro e com Bruno Guimarães, assim, é a impressão que nos passa, tanto pelos minutos como pela liderança. Os pilares hoje da seleção, é difícil falar em nomes, né? Mas passam realmente, são esses dois jogadores, são os pilares ou eles fazem parte de uma estrutura? Yo no quiero hacer nombre, pero la idea que tengo es que creo que la selección brasileña en la frente es muy fuerte, con muchos jugadores. Y en ese sentido creo que el equipo se está acercando más a jugar con dos armadores, se dice, ¿no? Sim. Sí. Para tener fuerza en la frente. O senhor sempre elogia muito o Estevão, né? É um dos jogadores que mais impressionou o senhor Sim. pela habilidade técnica. O senhor gosta muito, né, do futebol brasileiro por isso. Lhe impressionou a habilidade, realmente, a condição do Estevão, vendo ele no dia a dia, nos treinos? Sí, lo que me impresiona más de él es su madurez. Maturidade, está fazendo muito bom. Também se não joga muito, pero sempre bom jogo no Chelsea. É um jogador maduro, com um talento, é muito jovem. Falando em jogadores jovens, nós temos, o senhor fez a convocação, né? Manteve a base daquilo que o senhor tem convocado. Tem jogadores que ainda não tiveram oportunidade também. Falamos muito de Neymar, mas se fala de Endrick, por exemplo, que não está tendo minutos no Real Madrid. Se fala de Gabriel Jesus, que está se recuperando, né, a jogar ainda. E outros nomes, Savinho, né, no Manchester City. Esses nomes estão no radar do senhor também? Está no radar. Todos estão. E com o Endrick, que é seu ex-comandante, seu jogador, o senhor conversou, teve alguma conversa com ele, ou aconselhou para trocar de clube, algo nesse sentido? Sim, he falado com ele ao princípio da temporada. Ele estava lesionado, agora está bem, ha volto. Ele tem que pensar com su entorno lo que es mejor
falar con el club lo que é melhor para ele. Henrique é muito jovem, não vai ser o seu último mundial. Ele pode ser o mundial 2026, porque tiene a calidad para hacerlo, va a poder hacer el Mundial 2030, también 2034, puede ser 2038, ¿no? Sim, Entonces, muito jovem, né? creo que para él es importante jugar, voltar a jugar y mostrar sus calidades. Para a data FIFA de março, Sí. a sua última, né, antes da convocação, o senhor pretende manter já a base daquilo que o senhor vai levar ao Mundial? Ou vai fazer muito mais, prever fazer muito mais testes ainda? Qual que é a sua ideia? Eu acho que na data FIFA de marzo nos vamos a hacer test, más o menos, obviamente, tú te vas a llevar algunas dudas até o último día, pero a idea es que na data FIFA de marzo, más o menos, va a ser a lista definitiva. Quantos jogadores hoje o senhor acha que dessa lista de 26, mais ou menos, o senhor já Aí. tem? Pode ser 18, mais ou menos. Já certos na cabeça, 18 nomes. Então restam poucas vagas, né? Fica um aviso para quem ainda quer testar. Fica uma lista. Fica um aviso, é melhor. Depois, mira, há muita seleção no futebol Sim. moderno, então nunca se pode saber. Hoje fazemos uma lista, amanhã ou depois do jogo da Champions League, tu tem que mudar lá essa lista. Como que o senhor encara a possibilidade de enfrentar a Itália no Mundial? É doloroso? É normal para um profissional como o senhor, com tantos anos de experiência? Doloroso não. Não? Não, doloroso não, normal. Pode ser normal enfrentar-se a Itália. Sim. Tudo bem. Se for, tudo bem, mas melhor que não seja. Bem, eu creio que a nível emocional vai estar um dia bastante forte para a emoção, não mais. É futebol. Nas últimas Copas, né, o Brasil sofreu com muitos problemas de lesão ou suspensão no seu setor defensivo. Sim. Nas laterais, né, na Sim. zaga, na defesa. Sim. E as 3 vagas extras no Mundial de 2022, Tite, né, então o treinador Tite, ele utilizou para chamar mais atacantes. Ele preencheu essas vagas com mais 3 jogadores da parte da frente e não da defesa. E depois isso acabou sendo cobrado. O senhor pensa em utilizar essas 3 vagas extras, digamos assim, para defensores? Já pensou em como distribuir isso ou ainda não está claro? Difícil. Difícil. Eu creo que tenemos que ter 3 goleiros, Sim. 10 jogadores, duplar esos 10, que son 20, más 3, tú tienes que esos 3 jugadores que van a ser más de los 20, tú tienes que elegir dónde meter. Yo estoy convencido que si Brasil defende bem a Copa do Mundo, pode ganhá-la, né? Sim. A Argentina, de Lionel Scaloni, não repetiu a escalação em nenhum dos jogos de mata-mata, oitavas, quartas, semifinal e final. Todas escalações diferentes. O senhor acha que é um caminho moldar, fazer a sua escalação conforme o adversário, ou a ideia é ter um time fixo, um time mais firme, né? Tu tens que ter um time fixo que però pode mudar considerando as condições dos jogadores, o ritmo, a intensidade, a estrutura do time, se quiere cambiar estratégia. Esto hoje tu não pode dizer tenho a ideia de um equipo fixo, que però em alguma posição pode mudar. Além de fazer avaliações, como o senhor faz, de assistir jogos, o senhor já assistiu os jogos do Brasil, as últimas eliminações contra a Bélgica, em 2018, Sim. e 2022 contra a Croácia, mas eu digo assistir agora como técnico da seleção. O senhor já parou para olhar os erros, aquilo que determinou aquelas derrotas, e o que pensa desses jogos? Eu penso que o quarto de final em uma Copa do Mundo é mata-mata determinante, porque o Brasil salió da muitas Copas do Mundo no quarto de final. Então, sim, o partido mais importante, todo mundo pode pensar a final, obvio, mas se tu llegas ya a la final, ya un éxito, el partido más importante va a ser el octavo de final,
mais importante e duro passar ao quarto de final. Por exemplo, esse jogo contra a Croácia, Sim. onde se fala de um apagão, que houve um apagão, que o Brasil consegue fazer o gol com o Neymar, Sim. mas toma um gol logo na sequência. O senhor pensa gosta disso, assim, compra essa ideia, é emocional, o que acontece ali? O que dá para entender? E que acontece que quando falta 1 minuto, 2 minutos al final, piensas solo a una cosa, defender y tirar a bola más lejos de tu portería. Sí. Entonces, a veces pasa que en un fútbol un poco de mala sorte te condena. O senhor entende que foi má sorte, então faltou sorte, Sí, mas yo creo que sí, porque não foi um erro técnico. creo que ha sido un autogol de Sim, un toque de un jugador de Marquinhos, ¿no? sim. Não. Mais má sorte Hay do algo, que erro. hay algo de sorte ahí, ¿no? Que hay más sorte que... É isso que eu queria entender. A sua avaliação técnica do senhor, então, é que é mais má sorte do que erro. Exacto. Por exemplo, contra o Japão, o senhor entende que é o quê? Mais má sorte ou erro? O jogo Não. contra o Japão, que perde, que o Brasil toma virada. Yo pienso que cuando un equipo juega mal, no es siempre que porque tiene mala actitud o tiene más ego, ¿no? Porque juega mal, porque faz errores y un error es comprensible hacer error, también no fútbol. Paul Clément, seu auxiliar, né? Eu vi uma passagem, uma fala dele, dizendo que em 2010, depois do título da Premier League, vocês vão jogar a final da FA Cup e o senhor surpreende os jogadores no vestiário dizendo qual a tática que nós vamos jogar. Sim. É verdade essa história. E eu quero entender como é que o senhor definiu qual era a melhor tática pro Brasil jogar hoje, já que a gente vê uma mudança de tática, de comportamento. O senhor perguntou aos jogadores também, ou dessa vez o senhor decidiu pelo que observou? Aquela época, quando tu fala um ano sobre a tática do jogo que tu tens que fazer, cada jogo, creo que ao final os jogadores entendem muito bem o último jogo o que têm que fazer. Se eu pergunto hoje ao jogador do Brasil como jogar, eles sabem perfeitamente como eu quero que o equipo jogue. Que é um futebol de intensidade, óbvio. De intensidade e qualidade também. Até porque muitos o conhecem muito bem. Rodrigo, Vinícius, Casemiro e tantos outros jogadores que já trabalharam e entendem como o senhor trabalha, né? Isso facilita muito, né? Isso facilita, obviamente, sim, facilita, pero creo que o jogador moderno é bastante aberto para aprender rápido o que tem que fazer. Vinícius Júnior, a ideia do senhor é utilizá-lo como um falso 9 nessa função? Porque Não. ele não, ou Não. como extremo sempre. O extremo ou delantero centro. Diferente, se o senhor puder explicar, é diferente o delanteiro centro, é diferente do falso 9. Eu creio que o delantero Vinícius tem a qualidade para marcar muitos goles. Sim. He falado con él, le digo, mira, cuando tú juegas extremo, para marcar goles, tú tienes que hacer regate 3, 4 veces, dribbling, tocar 7, 8 veces las bolas, o como referente central es suficiente un movimiento al tiempo correcto para marcar gol, con un toque. Él lo entendió, él gusta jugar en esa posición, Sí. y podemos aprovechar de un jugador que puede jugar muy bien como extremo, e muito bem não como delantero centro, porque não sou tonto, não é um referente dentro da área, pero para atacar a área com espaço é muito perigoso. Rodrigo seria só pela esquerda ou o senhor o vê em outra função? Rodrigo pode ser esquerda, pode ser meia punta, pode ser... O hexacampeonato seria o título mais importante da carreira do senhor? Sim, Mais do que as Champions? sim, porque a Copa do Mundo é a competição mais importante do mundo para o equipo nacional, para o clube, obviamente, la Champions. La Champions já está na vitrina, falta a Copa do Mundo. Para encerrar, Ancelotti, uma pergunta. Eu vi um depoimento do Pato falando sobre a relação que ele tinha com o senhor, Alexandre Pato, que era muito boa, né? Que o senhor gosta muito, e ele fala sobre não ter sido o melhor do mundo, né? Não ter sido bola de ouro, e aquilo que esperavam dele. Talvez seja o talento
que o senhor mais assim tenha visto escorrer pelos dedos, né, um talento que poderia ter chegado ainda mais longe, ou tiveram outros pelo caminho também que o senhor viu dessa forma? Eu fiquei curioso sobre isso. Fui a Toronto a ver un gioco do Brasil, Pato tenía, creo, era el Mundial Sub-20, Uhum. e a primeira vez que vi o Pato, vi non un jogador, una moto, un jogador con una moto, Sim, e o día depois Milan fichó a Pato, él sim. llegó, tenía 18 años, era un jugador espectacular, e despois a lesão, o problema que ha tenido, eu creo que Pato, eh, o día que eu vi o Pato, vi un grandissimo talento, e depois ele ha feito uma boa carreira, però podia, creo, fazer melhor carreira se não teve a lesão que ha tenido. E o senhor pensa o mesmo do Neymar ou não? Ou o senhor acha que é uma história bem diferente? Ele poderia ter sido também esse bola de ouro, O muito Neymar mais também ha tenido uma lesão muito grave em uma idade que é bastante peligrosa, mas antes da lesão, a carreira de Neymar teve uma carreira fantástica. E agora pode voltar a estar em sua melhor condição física. O Júlio Batista, ele deu uma declaração que eu achei muito forte, falando sobre racismo na Europa, dizendo que ele como técnico em formação, ele ainda não tem oportunidades e que tá difícil dele entrar no mercado, dele se inserir no mercado. Ele mora na Espanha, acho que em Valladolid, ele tem esse desejo de se tornar um treinador, né, como o senhor. E ele, né, há um levantamento, né, as principais ligas da Europa, elas realmente não têm treinadores negros, né, você vê a Premier League, a Bundesliga, são ou um representante, na Sim. Itália não há, e no Brasil também, na Série A tínhamos o Roger Machado, não há mais. O senhor acha que há de fato, né, racismo, um preconceito, uma dificuldade, uma barreira, termo que o senhor pode usar, para treinadores negros? Eu não creio que é um problema de racismo, mas pode ser uma barreira que tu tens que romper, porque é bastante normal que todo mundo tem que ter, todas as pessoas têm que ter a oportunidade de fazer o que querem fazer, é possível. E se há uma barreira, eu não acho que é racismo, que um treinador negro não pode treinar. Porque creo que o mundo del fútbol está luchando contra el racismo. Creo que es una lucha bastante fuerte, dura, pero algo en muchos países están trabajando en esto. Inglaterra, España, Italia también. Y creo que, no sé cuándo, pero un entrenador, estoy cierto, que un entrenador con color diferente puede tener y va a tener la misma oportunidad que tiene el jugador de piel blanca. Mister, muito obrigado. Carlo Ancelotti não fala apenas como treinador, ele fala como alguém que viveu o futebol em todas as suas dimensões. Como jogador, como técnico, como vencedor e agora como comandante da seleção brasileira. Ao longo desta entrevista, ficou claro que o Brasil não tem apenas um técnico experiente, mas alguém que entende o peso da camisa, o valor da cultura brasileira e a responsabilidade de disputar uma Copa do Mundo. Quando Ancelotti fala do ambiente da seleção, ele volta no tempo. Ele lembra de quando o futebol era mais humano, menos tecnologia, mais conversa, mais relação direta entre os jogadores. Ele deixa claro que, para ele, a seleção brasileira tem algo que poucos times do mundo têm. Todos falam a mesma língua, todos compartilham a mesma cultura, todos entendem o que significa vestir essa camisa. E isso, para Ancelotti, faz diferença. A pressão existe, ele não foge disso, ele não romantiza. Treinador, segundo ele, é uma figura frágil dentro do futebol, mas ao mesmo tempo essencial. A pressão é normal, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Não existe trabalho sem pressão, e quem aceita treinar a seleção brasileira sabe exatamente onde está entrando. E então, inevitavelmente, surge o nome que o Brasil inteiro quer ouvir: Neymar. Ancelotti trata Neymar com respeito, com calma, sem exageros, sem proteção excessiva. Ele reconhece:
Neymar é uma lenda do futebol brasileiro. É normal que todos falem dele. É normal que todos queiram vê-lo de volta no seu melhor nível. Mas Ancelotti é claro, o futebol moderno exige mais do que talento. Exige condição física, exige intensidade, exige compromisso coletivo. E quando fala de Neymar em campo, ele demonstra algo muito importante: flexibilidade tática. Ele admite erros do passado, conta o caso de Roberto Baggio. Reconhece que naquele momento da carreira não teve maturidade para adaptar o sistema ao jogador. Hoje pensa diferente. Hoje Ancelotti acredita que o sistema deve servir o talento, e não o contrário. Por isso, ele vê Neymar mais por dentro, mais perto do gol, com menos obrigações defensivas, onde um jogador genial pode decidir com um toque, um movimento, um instante. E fora de campo, Ancelotti não dramatiza, não cria conflitos. Existe organização, existe calendário, existe programação. O jogador respeita, o treinador respeita, e o grupo funciona. Sem exceções, sem privilégios. Quando fala da estrutura da seleção, Ancelotti evita cravar nomes, mas deixa claro, o Brasil é muito forte na frente. E por isso, caminha para um modelo com 2 armadores, mais criatividade, mais força ofensiva. Ele elogia jovens talentos, e quando fala de Estevão, o destaque não é apenas técnico, é maturidade. Um jogador jovem, mas já pronto mentalmente, com talento, mas também com cabeça. Sobre Endrick, Ancelotti fala como alguém que conhece o jogador profundamente. Reconhece a qualidade, reconhece o potencial e, principalmente, reconhece algo fundamental: tempo. Endrick não precisa apressar nada. 2026 pode ser o primeiro Mundial, mas não precisa ser o último. O importante é jogar, evoluir, mostrar suas qualidades. Quando o assunto é a Copa do Mundo, Ancelotti não esconde. É o maior título possível para um treinador de seleção. Mais do que Champions League, mais do que qualquer outro troféu. A Copa do Mundo é única. E ele sabe que no Mundial, tudo se decide nos detalhes. Ele lembra que o Brasil caiu muitas vezes nas quartas de final. E deixa claro, esse é o jogo mais perigoso da Copa. Não é a final, é o jogo que te impede de chegar lá. Falando das eliminações recentes, Ancelotti não busca culpados, não aponta dedos. Ele fala de futebol. Erros acontecem. Às vezes não são erros técnicos, são momentos, são detalhes, são segundos. Contra a Croácia, segundo ele, houve também fator sorte, um toque, um desvio, uma situação imprevisível. Futebol é assim. E é por isso que ele defende um time base, mas não engessado. Um time que se adapta, que muda conforme o adversário, conforme a condição física, conforme o momento do jogo. Ancelotti deixa claro, o futebol moderno não permite rigidez. Os jogadores brasileiros, segundo ele, entendem perfeitamente o que ele quer: intensidade, qualidade, equilíbrio. Vinícius Júnior surge como peça-chave, não apenas como extremo, mas como jogador capaz de atacar o espaço, chegar à área, decidir. Ancelotti explica com simplicidade. Como extremo, o jogador precisa driblar, construir, criar, mais desgaste, mais esforço. Como atacante mais central, às vezes basta um movimento certo, e o gol acontece. E o mais importante, Vinícius gosta dessa função. Rodrigo, versátil, pode jogar em várias posições, um jogador inteligente, adaptável. Quando Ancelotti fala de emoções, fica claro que enfrentar a Itália seria especial, não doloroso, especial. Mas ele brinca, melhor que não aconteça, porque acima de tudo, ele pensa no Brasil. No encerramento da entrevista, Ancelotti fala de algo que define toda a sua carreira: humanidade. Ao lembrar de Alexandre Pato, ele não fala de títulos, ele fala de talento, de potencial, de uma carreira que poderia ir ainda mais longe, não fossem as lesões. E quando compara com Neymar, ele faz uma distinção clara. Neymar já teve uma carreira fantástica e ainda pode voltar ao seu melhor nível físico. Por fim, ao falar sobre treinadores negros,
Ancelotti adota um tom equilibrado. Reconhece barreiras, reconhece dificuldades, mas acredita que o futebol está em transformação, que oportunidades precisam existir para todos e que o caminho, mesmo difícil, está sendo construído. E assim, Ancelotti encerra essa conversa como começou, com serenidade, com experiência, com respeito ao futebol brasileiro, sem promessas vazias, sem discursos inflamados, mas com algo muito poderoso: convicção. Convicção de que se o Brasil se defender bem, se competir com intensidade, se respeitar o jogo, o Brasil pode ganhar a Copa do Mundo. E esse é o sonho que une todo um país.